meu nome é João Esdras Lima, eu sou doutorando aqui no programa. Eu também graduei e fiz mestrado aqui na universidade, ambos sob a orientação da professora Maria do Céu. E hoje, aqui nesse seminário, nós vamos falar um pouco a respeito das startups, que têm ganhado muita relevância nos últimos anos, né, por serem conhecidas por trazerem soluções para as mais variadas questões do nosso cotidiano. E então, nós começaremos com uma abordagem sobre a origem do termo startup, que é uma startup frente ao que é uma empresa tradicional, a definição um pouco mais aprofundada sobre startup. E então, vamos falar sobre qual o papel das incubadoras e aceleradoras na transformação dessa startup numa empresa já consolidada no mercado. Então, falar brevemente sobre o panorama do agronegócio, sobretudo das startups dentro do agronegócio, e falar um pouco a respeito de algumas startups que já estão atuando no agronegócio. E também abordagem sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar numa empresa como uma startup. Então, encerraremos com algumas considerações finais a respeito. Bem, esse termo startup, apesar de ter sido usado no começo para se referir, lá nos Estados Unidos, no caso, né, para se referir somente a começar uma empresa, ou seja, startup era simplesmente o ato de começar uma empresa, a aplicação do termo, tal como usamos hoje, começou na chamada bolha da internet. Essa bolha da internet foi entre 1996 a 2001, e aqui no Brasil, ela ficou conhecida como bolha.com, quando houve, então, a explosão da internet como um todo, né, chegando aqui no país. Então, para a gente entender o que é uma startup e o que é uma empresa tradicional, vamos falar primeiro sobre a empresa tradicional, porque é uma situação onde é mais fácil da gente se colocar, né, fazendo, assim, iniciando uma empresa tradicional do que uma startup, porque já é um processo bem conhecido. Porque uma empresa tradicional, normalmente, ela surge para sanar uma demanda já existente no mercado e que tende a operar dentro de um planejamento pré-definido, tendo, então, um baixo nível de incerteza. Uma vez que você, ao abrir a empresa, você já tem uma ideia bem próxima de quais são as suas demandas, qual é o seu público, qual o tamanho desse público e se o seu produto ele vai ou não ter saída. Você já começa uma empresa tradicional sabendo que a sua demanda é uma demanda verdadeira e que vai ter clientes para o seu negócio. Por exemplo, se eu moro numa região onde há uma forte demanda por fertilizantes agrícolas, porém não há quem os venda, nesse caso eu inicio a venda de fertilizantes num ambiente onde a incerteza sobre o negócio é quase que nula, pois eu sei que eu vou vender esses fertilizantes. Então, já não há esse ambiente de incerteza e eu já inicio meu negócio tendo ali em mente um prognóstico quase que certeiro de qual vai ser o meu resultado com o passar do tempo. Só que, como os fertilizantes, eles demandam espaço e infraestrutura, quanto mais fertilizantes eu vender, mais espaço, mais infraestrutura eu vou precisar continuar agregar no meu negócio para ele continuar crescendo. Então, isso torna o aumento dos lucros não tão maior assim que o aumento do meu investimento. Eu tenho que investir para eu ter um retorno também maior. Investir um investimento proporcionalmente ao quanto eu quero ganhar a mais. Já uma startup, ela não só procura atender a uma demanda de mercado, como procura fazer isso de maneira inovadora, disruptível, que é criando novos produtos e soluções mais fáceis, além de ser escalável, o que garante o aumento das vendas em proporção muito maior do que o aumento dos custos. Então, essa é uma diferença entre a startup e a empresa tradicional. Então, o termo startup, ele significava
um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que vem para solucionar algum problema e que, aparentemente, esse grupo de pessoas poderia fazer dinheiro com essa ideia que veio para solucionar um problema. Mas, para tirar essa ideia do papel, é necessário o emprego de tempo, técnica e material, que muitas vezes, então, demanda a figura de um investidor por trás dessa startup. Então, para os investidores, na visão deles, o que é uma startup? O que eles chamam de startup? Muitos investidores defendem que é uma empresa em período inicial. Qualquer empresa em período inicial é uma startup. Já outros defendem que uma startup é uma empresa inovadora, com custos de manutenção baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Então, a gente vê que, mesmo entre os investidores, há também uma divergência conceitual do que seja uma startup. Contudo, existe hoje uma definição mais atual e que parece satisfazer diversos especialistas, que é a de que uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios que seja repetível, escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Então, a gente vê que a definição ela se ampara em outros conceitos para formar o conceito de startup. Que conceitos são esses? O conceito de modelo de negócios repetível, escalável e incerteza. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre cada um desses conceitos que formam a definição geral de startup. O modelo de negócios é como a startup gera valor, ou seja, como ela transforma o seu trabalho em dinheiro. Por exemplo, um exemplo claro que nós usamos diariamente é o Google, que te mostra os resultados das pesquisas que você acessa, e então ele cobra por cada clique que ele traz para aquela empresa, onde o Google fez o papel de levá-la até o cliente. Então, esse é o papel o modelo de negócios do Google, um dos modelos de negócio. Repetível significa ser capaz de entregar ao mesmo tempo, ao mesmo produto, numa escala potencialmente ilimitada, mas sem muitas customizações ou adaptações para cada cliente. Isso pode ser feito tentando vender a mesma unidade do produto várias vezes ou tendo sempre disponíveis, independentemente da demanda. O seu produto vai estar lá, o mesmo produto, ou, no caso de empresas de internet, o mesmo servidor com o mesmo software entregando o mesmo serviço variadas vezes, sem aumentar, então, o custo da entrega desse produto. É escalável, né, que é a chave de uma startup, é o principal aspecto. Isso que significa que ela vai crescer cada vez mais, sem que isso influencie no seu modelo de negócio. Crescer a receita, mas com custos crescendo bem mais lentamente. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, acumulando lucros e gerando riquezas cada vez maiores para os sócios. Quanto ao cenário de incerteza, significa que não há como afirmar, né, se aquela ideia e projeto de empresa irão realmente dar certo e se provarem sustentáveis ao longo do tempo. Ao contrário do que a gente viu na empresa tradicional, que ela já entra quase que tendo certeza de que ela vai ter demanda para o seu produto. Então, pois é justamente por esse cenário de incerteza que tanto tem se falado ultimamente em investimentos para a startup, que é onde entra a ideia do capital de risco, que é o dinheiro que os investidores estão dispostos a arriscar, perdê-lo, no processo de validação da ideia da startup. Esse capital de risco é empregado para tentar encontrar o modelo de negócios ideal para a startup, que é, então, o produto final dessa ideia, né, que é o modelo de negócios que a empresa vai conseguir levar para o mercado. Então, aí que entra a ideia da incerteza e da busca desse modelo de negócio. E nesse momento, então, é que entram as chamadas incubadoras e aceleradoras de startup.
Ambas, apesar de serem parecidas, elas têm seus papéis voltados a momentos diferentes no crescimento e no desenvolvimento dessa startup. Onde a incubadora, ela tem o seu papel voltado a dar apoio técnico, intelectual e financeiro aos desenvolvedores. É onde eles recebem apoio para darem continuidade e desenvolvimento da ideia desde os estágios iniciais. Então, para isso, eles ganham um prazo e mais ou menos, por exemplo, de 30 meses, que foi alguns exemplos, inclusive, que eu vi, que incubadoras elas forneciam aos desenvolvedores, e dentro desse prazo, eles têm condições técnicas, como laboratórios de TI, por exemplo, suporte em ambiente acadêmico, com o corpo docente, e até mesmo o apoio de outros desenvolvedores, empreendedores, e até alunos de áreas afins que também podem estar dispostos, né, a compartilhar soluções para os desafios que os desenvolvedores eles encontram no desenvolvimento da ideia, além de também serem oferecidas oficinas educacionais nas áreas de finança, pessoal, tecnologia e marketing, que essas áreas educacionais que eles também ensinam, elas são para a construção de um mindset com uma visão mais ampla por parte dos desenvolvedores. Mas esse emprego de tempo, conhecimento e recursos por parte da incubadora visa o amadurecimento da ideia, validação do que já foi desenvolvido até ali, inclusive com possíveis pivotadas, que são as mudanças de direção que podem surgir no caminho, visitas e diálogo com potenciais clientes ou até mesmo clientes que já fecharam parceria em caso das startups que já estão nos estágios mais avançados do seu principal objetivo da incubação, que é o de encontrar o modelo ideal de negócios para a startup. Então, essas startups que já têm o modelo de negócios já bem definido, elas já até podem sair da incubação com clientes já com negócios fechados. Então, uma vez então que essa empresa, essa startup encontrou o modelo de negócios, é hora então dela dar um próximo passo. E é na aceleradora que a startup ela dá esse passo importante para se tornar de fato uma empresa já atuante no mercado. Aqui na aceleradora, então há uma chacoalhada na visão geral do que é a empresa e na forma como o time que desenvolve enxerga o negócio da startup, promovendo, então, uma mudança geral no mindset do grupo. Então, o primeiro aspecto que o grupo da aceleradora observa no grupo da startup é a dedicação do grupo, porque, então, eles submetem o grupo a perguntas tais como por que o grupo atual se considera as pessoas certas para fazerem a startup deslanchar. Então, com esse tipo de questão, cada um individualmente busca se aprimorar para elevar o know-how do grupo como um todo. E nesse momento da aceleradora, também há o feedback de empresas que chegaram primeiro na aceleradora e que já estão inseridas no mercado em nichos inovadores e muitas vezes até milionários. E aí, é claro, do processo contínuo, né, de validação e amadurecimento da ideia, do modelo de negócio. Mas a principal mudança da incubadora para a aceleradora é a cobrança por planejamento estratégico, KPIs, que vem no inglês Key Performance Indicator, ou indicadores-chave de performance e vendas. Mas a aceleradora ela faz esse tipo de cobrança porque agora a empresa tem também contato direto com investidores e executivos de grandes empresas nacionais e internacionais para poderem fechar negócios. Mas, então, as startups, elas são somente empresas de internet? Não necessariamente. Elas só estão mais frequentemente
no ambiente da internet, porque é mais barato se criar uma empresa de software do que uma empresa de agronegócio ou biotecnologia, devido aos conceitos que nós já vimos agora há pouco de modelos de negócios que sejam repetíveis e escaláveis. Então, a internet, ela torna a expansão do negócio bem mais rápido, fácil e barata, que ela se adapta melhor aos conceitos da startup. Mas mesmo assim, né, um grupo de pesquisadores com, não só pesquisadores, mas um grupo de pessoas com uma patente ou uma ideia inovadora, eles também podem ser uma startup, desde que ela se comprove um modelo de negócios repetível e escalável. Então, antes da gente falar sobre as startups do agro, vamos dar uma olhada em alguns números do agronegócio e que, por sinal, né, é o setor que tem se sobressaído e ganhado há algum tempo, inclusive, os holofotes da mídia em campanhas nacionais até, de marketing na televisão. E mesmo em plena pandemia, né, da Covid-19, o agro, com todos os setores da economia parando, o agro subiu a tag na internet, né, o agro não para. Os trabalhadores, os colaboradores, a cadeia do agro, enfim, mesmo com a pandemia de coronavírus, não parou de trabalhar e manteve o seu crescimento. E isso porque o agronegócio, o agronegócio brasileiro, além de abastecer o mercado interno, ele também exporta para cerca de 170 países, inclusive aumentou a sua exportação na pandemia, exportando, então, mais de 100 bilhões de dólares e superando, inclusive, o quantificado de 2019 em 4,1%. E de carona, né, no crescimento do agronegócio, com o surgimento de novas tecnologias e a constante busca por inovações, levam ao surgimento de novas startups do agronegócio. E essas startups do agronegócio, inclusive, têm nome próprio, e elas são chamadas de agtechs. Tal como as fintechs são as startups do ramo de finanças, as agtechs são as startups do ramo do agronegócio. Então, um levantamento, só para fazer um panorama geral das agtechs no Brasil, um levantamento nomeado Radar Agtech Brasil, ele é feito pela parceria entre a Embrapa, SP Venture, Homo Ludens Research and Consulting, mapeou o número de agtechs no Brasil e revelou que o número de startups de tecnologia para o agronegócio cresceu, inclusive, 40% em relação a 2019, totalizando 1.574 agtechs no nosso país. Esse crescimento, nesse novo levantamento, em relação aos levantamentos anteriores, talvez pode ser explicado devido ao maior investimento que foi feito aí no ano de 2018. A gente pode ver um investimento na ordem de 4 vezes mais em 2018 em relação a 2017, e que pode ter gerado esse fruto aí de maior número de agtechs no país 2 anos depois, né, que é o período onde elas terminam de passar pelo seu processo de incubação e aceleração. Então, aqui a gente vê um mapa de distribuição por estado das agtechs no Brasil, e o destaque, no caso, vai para as regiões Sudeste e Sul, onde elas concentram 1.380 agtechs das 1.574 levantadas no estudo. E o destaque também, né, para o estado de São Paulo sozinho, que detém aí quase 50% de todas as agtechs do país. E outro ponto interessante que a gente pode tirar dessa imagem é a divisão das frentes de atuação dessas agtechs. Onde as agtechs com frente de atuação antes da fazenda, elas atuam com fertilizantes, defensivos agrícolas, inoculantes e nutrição vegetal. As agtechs atuantes da porteira para dentro, no caso, dentro da fazenda,
Elas têm como principais produtos sistema de gestão de propriedades rurais, soluções, no geral, coleta de dados, drones, máquinas e equipamentos. As agtechs atuantes depois da fazenda, elas trabalham em soluções como marketplaces, plataformas de negociação, vendas de produtos agropecuários e até mesmo em novas tendências alimentares. Então, visto isso, né, vamos conhecer o trabalho e as soluções que foram desenvolvidas por algumas agtechs que já estão atuantes aí, então, no mercado brasileiro. Começando pela Atomic Agro, que é uma empresa sediada em Uberlândia. Eu falo empresa porque até mesmo nos sites eles falam empresa, porque uma startup, toda startup é uma empresa, né? Mas nem toda empresa ela é uma startup. Então eu vou tratar como, posso falar aqui como sendo empresas, porque na verdade toda startup também é uma empresa. Então a Agtech, a Atomic Agro, é uma empresa sediada em Uberlândia. E ela tem como objetivo criar um banco de dados que, por meio de entrevistas com os agricultores, eles visam catalogar informações tais como o tamanho da propriedade, variedades plantadas, custo de produção, desempenho de colheita, preço de insumos, dentre outras informações que os produtores fornecem para esse banco de dados, que então tem o intuito de fornecer informação gratuita aos agricultores. Essas informações são informações como as cultivares mais plantadas na região onde esse produtor está inserido, o desempenho de plantio e de cultivo, e também o desempenho de colheita dessas cultivares, e dessas espécies que eles estão buscando plantar, e outras informações pertinentes à atividade que o produtor ele deseja implantar naquela região. Com isso, então, ele pode tornar a aplicação do dinheiro mais eficiente por ter condições de diminuir significativamente o risco da atividade, sendo mais assertivo na definição da cultura a ser cultivada. E atualmente, a base de dados da Atomic Agro, ela conta com mais de 35 mil agricultores, dos quais cerca de 10 mil interagem com a base de dados diariamente, colocando novas informações. Então, a DigiFarms, ela é uma empresa voltada para a cultura da soja, que é então ela é uma plataforma digital que combina mais de 30 fatores bióticos e abióticos, como data de semeadura, informações climatológicas, além de genética de cultivares, local de cultivo, e dados de pesquisa, com o intuito de fazer o cruzamento desses dados para a obtenção de informações. Essas informações são relacionadas ao que utilizar, fungicidas ou misturas, e qual tipo de aplicação que vai ser realizada, quando utilizar, data ideal para cada pulverização, o quanto aplicar com o número de pulverizações a serem realizadas, e também na questão do manejo anti-resistência, que é uma questão bem pertinente, porque a gente sabe da dificuldade que é quando se é criada, né, ou se você força aí uma seleção de cultivares resistentes aos produtos que já estão no mercado, e que geram grandes problemas, então, para os produtores. Então, eles dão muita importância a essa questão do manejo anti-resistência. Algumas imagens retiradas do site da DigiFarms, onde eles ilustram com imagens, exemplificando, né, a lavoura com o calendário da aplicação, no calendário DigiFarms e o calendário convencional que é utilizado. Então, nessa cultivar DMX, Lança e Pro, aqui eles demonstram que com o calendário DigiFarms, eles conseguiram produtividades de quase 10 sacas por hectare a mais na soja. Nessa outra cultivar, HO, Maracaí e Pro, eles conseguiram, então, ganhos de até
mais de 10 sacas por hectare, utilizando o calendário DigiFarms ao invés do calendário convencional. Então, por conta disso, e pela soja ser, né, uma cultura importantíssima, eles têm ganhado clientes, já estão espalhados aí por mais de 12 estados do Brasil, atendendo já a mais de 500 fazendas, e com clientes no Brasil e também no Paraguai. A Grão Direto é notória por ser uma startup brasileira. Ela foi ser a única startup brasileira convidada a participar do Black Box Connect, que é um programa de imersão lá no Vale do Silício. Então, essa AgTech, ela tem como objetivo conectar os agricultores, compradores, corretores e armazéns, tornando, né, a venda de milho, soja, sorgo e outros grãos mais moderna e segura, gerando benefícios para quem compra e para quem vende o grão. Mas como é que esse benefício ele é obtido? Ele é obtido com a precificação automática e personalizada. Essa precificação automática e personalizada, ela é calculada com base em fatores como logística de transporte, armazenagem, demanda para exportação, demanda do mercado interno e cotação da commodity, no caso de produtos que sejam commodities, em tempo real. Ou seja, leva em consideração também o valor do dólar. E então, tem-se a precificação automática e personalizada entre cada vendedor e cada comprador. Ou seja, é possível, através dos algoritmos deles, escolher sempre o melhor negócio em tempo real, levando em consideração todos esses fatores de logística, armazenagem, demandas interna e externa, preço do dólar, escolhendo a melhor venda em tempo real para a ponta vendedora e a ponta compradora, melhorando a margem de lucro para ambas as partes. Então, por causa dessa quantidade de conexões e de bons negócios que a Grão Direto ela consegue fechar, ela teve bastante visibilidade aqui e lá fora, né? Inclusive, está aí, Bolsa de Chicago e Grão Direto anunciam um acordo inédito. Então, é uma empresa que conseguiu ganhar bastante relevância e também visibilidade na mídia nacional. Startup desenvolve aplicativos que conectam produtores e compradores de grão. Então, mais uma ideia que deu certo aí de startup. Agora, falar sobre a SafeTrace. A SafeTrace, ela tem como objetivo rastrear o alimento durante toda a sua cadeia produtiva. A questão da rastreabilidade, né, que é bastante de relevância hoje. Para a Trace, não basta produzir bem, simplesmente, né? E eles estão certos, o produtor, ele precisa comprovar a qualidade do seu produto. E hoje, então, a rastreabilidade, ela tem ganhado essa grande relevância para os consumidores que se importam não só com a qualidade do que eles consomem, como também no impacto que a produção causa em toda a cadeia e no ecossistema em torno da cadeia produtiva, do campo até chegar na mesa. Então, como é que a SafeTrace faz isso? Para os parceiros da SafeTrace, eles podem qualificar e segmentar a cadeia de fornecimento de interesse desses parceiros, identificar dentro dessa cadeia os itens dos segmentos que serão monitorados. E, então, registrar todos os eventos de interesse que acontecem na transformação do produto ao longo da cadeia de valor. E, então, o principal, que eles recebem alertas sempre que algo sair fora do padrão dentro dessa cadeia. Então, essa que é a informação que a SafeTrace ela consegue levar aos parceiros comerciais da SafeTrace. Tá, mas para o consumidor final, pode chegar com essa informação até nós. Para o consumidor final, os produtos com certificação SafeTrace, eles vêm com um rótulo, né, com um QR Code, onde é possível escaneá-lo e obter informações sobre toda a cadeia de produção do item que foi comprado
e ter a certificação de que todas as normas da lei foram cumpridas, desde a produção do campo até a prateleira do supermercado. Então, isso aqui é um recorte que eu fiz do próprio site da Safe Trace, onde eles descrevem justamente isso, que ao adquirir produtos com selo Safe Trace, você saberá de onde vêm os alimentos consumidos, além de ter transparência de que o produto está atuando de acordo com as normas socioambientais e sanitárias, graças a um constante processo de acompanhamento que a Safe Trace faz desse produto. Transparência é a nossa marca. Então, essa aqui é o trabalho aí da Safe Trace. Agora, a Pink Farms é uma outra agtech, onde essa agtech Pink Farms, ela tem como ideia aliar a produção sustentável a um deslocamento inferior a 15 quilômetros entre a horta até a mesa do cliente. Mas para que eles pretendem fazer isso, né? Ou melhor, como eles pretendem fazer isso? Então, essa empresa, Pink Farms, ela aposta em suas fazendas verticais, onde ela tem o controle sobre toda a fase de produção, desde a escolha da semente até o envio para o cliente, uma vez que ela trabalha com assinatura, ela monetiza o seu negócio com assinaturas de clientes, e então eles utilizam essas fazendas verticais produção hidropônica, e enfatizando sempre, né, no marketing deles, que é sem o uso de defensivos agrícolas, que é outra questão que os consumidores têm dado muita importância, a questão do uso de defensivos agrícolas. Então, eles colocam no site que a utilização de defensivos agrícolas é zero. Mas essa foto verde aqui, sozinhos, é só mesmo para ilustrar, porque no próprio marketing deles, eles colocam que, na realidade, as fazendas da Pink Farms, elas têm uma iluminação na cor de rosa. No marketing deles, né, a luz natural do sol pode até ser bonita, porém, ela não permite que as plantas atinjam o seu ápice de sabor. É isso que eles colocam lá. Por isso, eles aplicam a luz rosa, e é por isso também o nome da empresa, Pink Farms. O outro objetivo dessa Pink Farms é reduzir o desperdício de alimentos na cadeia de produção e distribuição dos alimentos. Então, a gente sabe, né, quem já fez visitas aí a grandes centros de distribuição de alimentos, como, por exemplo, a Ceasa, sabe que o desperdício é enorme nesses centros. Então, a Safe Trace, ela tem também como ideia tentar reduzir essa questão das perdas de alimentos perecíveis. E outro ponto importante que eles destacam no site deles, que eu achei também importante destacar aqui, é que é a diminuição em até 95% no uso de água, utilizando em comparação com os meios de produção convencional, e também o potencial produtivo de até 100 vezes maior do que os métodos de produção convencionais. Então, são questões bem interessantes também e de se observar. Então, para fechar, tem a Terra Magma. Essa Terra Magma, ela é uma agtech que trabalha no ramo de crédito, e a proposta da Terra Magma é oferecer maior segurança aos bancos, cooperativas e agroindústrias nas operações financeiras de crédito. Eles conseguem crédito de forma mais rápida e com taxas mais baixas que o mercado tradicional. Eles conseguem isso, pois eles trabalham com informações como o histórico de produção, de produtividade daquele produtor, juntamente com a sua capacidade de produção, que esse produtor ele pode alcançar. Mas o principal diferencial dessa empresa e como eles conseguem essas taxas de crédito mais baixas e mais rápidas é porque eles têm essa obtenção de dados de campo via satélite para monitorar o estado de sanidade das áreas plantadas, como forma de prevenir possíveis danos à lavoura.
Então, esse monitoramento constante das áreas dá mais segurança ao produtor e à instituição credora. Mas como, então, esse crédito ele é liberado? O produtor, ele faz o pedido, né, com o material necessário e o distribuidor, escolhido com base na tecnologia da empresa, então a empresa ela apresenta um projeto junto aos investidores do mercado de capitais, ou seja, se é mercado de capitais não é via financiamento do governo. Então, eles se reúnem com esses investidores do mercado de capitais e viabiliza as melhores condições para a compra dos insumos. Dessa forma, então, o distribuidor do insumo, ele recebe o dinheiro à vista, que veio dos investidores, e o produtor, ele recebe os insumos como forma de crédito. E a Terra Magma, ela monitora hoje cerca de 22 mil fazendas semanalmente. Então, foi uma outra ideia de startup, e que foi bem aceita no mercado e já tem aí, né, mais de 22 mil fazendas monitoradas semanalmente. Agora, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar numa startup, começando pelas vantagens. Primeiramente, flexibilidade. Claro, não todas, vamos citar 4 vantagens e 4 desvantagens. Primeiramente, a flexibilidade, porque até mesmo antes da pandemia já era comum nas startups a adoção de regimes de trabalho em home office. O aprendizado, porque como o quadro de funcionários das startups, sobretudo startups em períodos iniciais, é quase sempre muito enxuto, os profissionais, eles tendem a ser multidisciplinares, ocasionando, então, o aprendizado constante, além de podendo até virar sócio. Em caso de empresas em estágios iniciais, elas não podem pagar salários muito altos. Então, como forma de gratificação para esses colaboradores, são cedidas cotas ou ações aos esses colaboradores. Ações, no caso, de uma empresa já consolidadas e com capital aberto na Bolsa de Valores. E além do ambiente colaborativo, porque justamente devido aos recursos ilimitados, a esse quadro de colaboradores enxuto, o trabalho em equipe ele é sempre estimulado no ambiente de uma startup, o que pode gerar aí muitas vezes, né, um ambiente de trabalho agradável para os colaboradores. Na outra ponta, nas desvantagens, tem-se então a incerteza, que já é típica, inclusive é conceitual das startups, né? O cenário de instabilidade que é sempre predominante, ele exige uma certa resiliência dos colaboradores, porque um projeto que está em curso hoje, ele pode mudar completamente ou nem mesmo existir na semana que vem, por exemplo. Então, essa é uma questão que pode ser uma desvantagem na startup. Os poucos recursos, então, precisará o colaborador sempre estimular a criatividade para driblar essa falta de recursos em startups sem um grande capital para poder investir, e também a rotatividade, porque muitos colaboradores, eles entram nas startups com expectativas muito elevadas, porém, ao se depararem com essas incertezas, um grande número de profissionais, eles deixam a empresa frustrados, inclusive. E também tem o fato da carreira incerta, porque é comum as startups contratarem colaboradores como pessoas jurídicas, o que é para reduzir o custo da mão de obra, o que diminui os benefícios ao profissional. Então, quem procura por um emprego com um plano de carreira bem definido pode ter aí dificuldades para encontrar esse plano de carreira bem definido em ambientes inovadores, como é o caso dos ambientes das startups. Então, algumas considerações finais. A gente sabe que são diversas as barreiras que ainda, né, se apresentam para a conexão do agronegócio às novas tecnologias. Contudo, as startups, elas têm procurado quebrar essas barreiras e levar tecnologia para o campo.
Então, as startups, elas vêm para trazer facilidades e soluções para o cotidiano através de ideias inovadoras. As startups, elas são um bom lugar para qualquer um que deseja inovar, qualquer mente criativa pode se situar muito bem dentro das startups. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado.